Eles não desciam naquele submarino achando que voltariam como heróis. Desciam porque alguém decidiu que ainda valia a pena tentar. Porque alguém, longe dali, acreditava que insistir era melhor do que admitir o fim. Em 1943, quase todos já sabiam. O Atlântico tinha mudado. A vantagem tinha mudado. As chances tinham mudado. Mas a ordem continuava a mesma: mergulhar, patrulhar, atacar. Mesmo quando a chance de retorno era mínima. A história costuma chamar isso de persistência. Mas quem fechava a escotilha sentia outra coisa. Sentia que estava entrando num caixão de aço. A maioria das tripulações era formada por jovens entre 18 e 24 anos. Muitos tinham se alistado no início da guerra, quando os submarinos eram símbolo de poder e eficiência. Nos primeiros anos, os U-boats haviam sido devastadores. Comboios inteiros afundavam sem aviso. A propaganda construiu a imagem de uma elite silenciosa, inteligente, quase invencível. O problema é que a guerra não parou ali. A partir de 1943, tudo começou a mudar. Novos radares, novos sonares, patrulhas aéreas constantes, códigos decifrados. O oceano deixou de ser um esconderijo. Cada saída passou a ser uma roleta russa. Os relatórios chegavam claros ao comando naval. As perdas estavam explodindo. Em algumas flotilhas, mais da metade dos submarinos não retornava. Mesmo assim, as ordens não cessaram. Dentro do submarino, o ambiente era sufocante. Espaços apertados, ar reciclado, cheiro constante de óleo, suor e metal. O silêncio era quebrado apenas por ruídos mecânicos e pelo medo de ser detectado. Cada som estranho fazia o coração disparar. Eles sabiam que estavam sendo caçados. Sabiam que o inimigo agora tinha olhos no céu e ouvidos no fundo do mar. Antes de cada missão, havia discursos, não longos nem empolgados. Discursos secos, técnicos, quase administrativos. Falavam em necessidade estratégica, em pressão econômica, em atrasar o inimigo. Nunca falavam nas estatísticas completas. Nunca diziam que, em certos períodos, a chance de um tripulante morrer era maior do que a de sobreviver ao fim da guerra. Alguns comandantes começaram a perceber que algo estava errado demais para ser ignorado. Ajustavam rotas, evitavam confrontos, tentavam sobreviver mais do que cumprir metas irreais. Outros seguiam à risca o que vinha de cima. A hierarquia era clara. Questionar não era bem visto. Recusar, impensável. A obediência ainda era tratada como virtude máxima. Os alertas se acumulavam. Submarinos desapareciam sem deixar vestígios. Nenhum pedido de socorro. Nenhum destroço confirmado. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que não deixa dúvida sobre o desfecho. Ainda assim, novos tripulantes continuavam sendo treinados e enviados. A indústria produzia mais submarinos. O comando emitia mais ordens. Era como se admitir a derrota fosse mais perigoso do que perder milhares de homens. Quando um U-boat era detectado, a sequência era quase sempre a mesma. Cargas de profundidade explodindo ao redor. Luzes se apagando. Casco rangendo sob pressão. Água invadindo compartimentos. Decisões tomadas em segundos. Fechar escotilhas sabendo que alguém ficaria para trás. Subir ou afundar mais, sem saber qual opção mataria mais rápido. Os relatos dos poucos que sobreviveram falam de uma sensação constante de espera. Espera pelo impacto. Espera pelo próximo ataque. Espera pelo fim. Não havia heroísmo naquele momento. Havia medo puro. Um medo silencioso, contido, porque não havia espaço físico nem psicológico para desespero aberto. O comando naval tinha números, tinha gráficos, tinha projeções. Sabia que insistir não mudaria o resultado estratégico da guerra no mar. Mesmo assim, continuou, porque parar significaria admitir que milhares tinham morrido em vão. E sistemas raramente admitem isso enquanto ainda estão funcionando. As tripulações sabiam que estavam sendo enviadas para missões quase suicidas. Não porque alguém disse explicitamente, mas porque os rostos que não voltavam falavam por si. Cada vaga preenchida era a ausência de outro. Cada novo embarque era acompanhado por despedidas rápidas, contidas,
como se todos soubessem que prolongar aquele momento só tornaria tudo mais difícil. Eles não desciam acreditando na vitória. Desciam porque a ordem existia, porque alguém precisava manter a aparência de controle, porque naquele ponto da guerra obedecer era a única coisa que ainda fazia sentido dentro de um sistema que já tinha perdido o rumo. Com o avanço da guerra, a distância entre quem decidia e quem morria ficou ainda mais evidente. Nos gabinetes discutiam-se mapas, fluxos de suprimentos, projeções estatísticas. No fundo do mar, discutia-se quanto tempo o oxigênio ainda duraria. Eram realidades que nunca se encontravam. Para o alto comando, cada submarino perdido era um dado preocupante, mas substituível. Para quem estava dentro deles, era o fim absoluto. Os sinais de que a estratégia havia falhado eram impossíveis de ignorar. Comboios aliados estavam cada vez mais protegidos. Aviões patrulhavam áreas antes consideradas seguras. Sonar e radar transformaram o oceano em um espaço transparente. A vantagem do silêncio havia desaparecido. Mesmo assim, os relatórios internos insistiam em termos como resistência prolongada e impacto indireto. Palavras que soavam bem no papel, mas não salvavam ninguém. Alguns comandantes veteranos começaram a morrer em ritmo acelerado. Aqueles que tinham experiência real, que entendiam os limites do equipamento e da própria sorte, eram substituídos por oficiais mais jovens, menos críticos, mais dispostos a cumprir ordens sem questionar. A taxa de sobrevivência caiu ainda mais, não por falta de habilidade individual, mas por excesso de obediência coletiva. Dentro dos submarinos, o desgaste psicológico era constante. Dias ou semanas submersos, quase sem luz natural, com alimentação limitada e sempre atentos a qualquer som externo. O medo não vinha em explosões emocionais, mas em uma tensão contínua que corroía lentamente. Dormir era difícil. Relaxar, impossível. Cada missão parecia mais longa do que a anterior, mesmo quando durava menos. Havia momentos em que o silêncio era tão absoluto que parecia antinatural. Nesses momentos, muitos pensavam no mesmo assunto. Se aquela seria a última patrulha. Não havia espaço para grandes reflexões filosóficas. Eram pensamentos práticos, quase automáticos. Quem avisar primeiro se algo der errado? Qual compartimento tentar alcançar? Onde se posicionar se o casco começar a ceder? O treinamento não preparava para isso. Preparava para executar procedimentos, não para lidar com a certeza crescente de que o sistema havia falhado. Não se treinava alguém para aceitar que estava sendo enviado mesmo quando as chances eram mínimas. Isso se aprendia na prática, missão após missão, à medida que os retornos se tornavam exceção. O mais cruel é que muitos sabiam que continuar atacando comboios já não alterava o curso da guerra. O impacto econômico era limitado. As perdas aliadas eram rapidamente compensadas. Ainda assim, insistia-se, não por eficácia, mas por narrativa, manter a ideia de que ainda havia controle, ainda havia capacidade de ferir o inimigo. Essa insistência custou caro. Estima-se que mais de 70% dos tripulantes de U-Boats morreram durante a guerra. Em certos períodos, esse número foi ainda maior. Não eram números ocultos. Eram conhecidos, discutidos, analisados. O que não foi feito foi mudar o curso. A ordem permaneceu. Continuar. Quando um submarino não retornava, a resposta era rápida. Outro ocupava seu lugar. Outra tripulação assumia a missão. O ciclo se repetia com eficiência assustadora. Era um sistema que sabia perder homens, mas não sabia parar. E enquanto funcionava, ninguém parecia disposto a desligá-lo. Os poucos sobreviventes que foram resgatados após ataques relatavam a mesma sensação. Alívio imediato seguido de um peso enorme. Alívio por estar vivo. Peso por saber que outros continuariam indo. Muitos carregaram essa sensação pelo resto da vida. Não como orgulho de ter participado, mas como desconforto por ter sobrevivido a algo que não deveria ter continuado. Não houve uma ordem escrita dizendo que aquelas missões eram sacrificiais. Não era necessário. Bastava manter tudo como estava. Bastava não mudar. Às vezes, a decisão que mata não é um comando explícito.
mas a recusa em interromper algo que já se mostrou fatal. E assim, missão após missão, o fundo do mar foi se enchendo de aço, corpos e histórias interrompidas. Não por falta de aviso, não por ignorância, mas porque alguém decidiu que continuar era mais conveniente do que parar. Com o tempo, a repetição começou a criar um efeito estranho dentro das próprias tripulações. A morte deixou de ser um choque isolado e passou a ser uma possibilidade permanente, quase administrativa. Quando um submarino não retornava, não havia mais surpresa. Havia apenas a confirmação silenciosa de algo que todos já esperavam. O medo não diminuía, mas se tornava mais controlado, mais interno. Era o tipo de medo que não paralisa, apenas acompanha. As despedidas nos portos ficaram mais curtas, menos promessas, menos palavras. Muitos evitavam criar vínculos fortes antes das missões, não por frieza, mas por autopreservação emocional. Criar expectativa de retorno parecia ingênuo. A realidade já tinha ensinado que voltar era a exceção, não regra. Mesmo assim, ninguém se recusava abertamente. A recusa significaria prisão, punição, vergonha pública. O sistema cuidava para que não houvesse saída honrosa fora da obediência. Nos centros de comando, os dados eram revisados com atenção. Ajustavam-se rotas, mudavam-se áreas de patrulha, atualizavam-se procedimentos. Tudo menos a decisão principal. A lógica era simples e cruel. Enquanto ainda houvesse submarinos e homens disponíveis, a operação continuaria. Não porque fosse eficaz, mas porque parar significaria assumir o fracasso definitivo daquela estratégia. E fracasso, naquele contexto, era algo politicamente inaceitável. Alguns oficiais começaram a expressar dúvidas mais claras em relatórios internos. Questionavam a utilidade real das missões, alertavam para o desgaste humano irreversível, sugeriam redução drástica das operações. Esses relatórios raramente chegavam ao topo sem sofrer alterações. Eram suavizados, reinterpretados, diluídos em linguagem técnica. A dúvida precisava ser administrada, não amplificada. Enquanto isso, dentro dos submarinos, a vida seguia em modo de espera. Espera por contato inimigo. Espera por ordens novas. Espera por qualquer sinal que justificasse aquele risco constante. A rotina era mecânica, repetitiva, quase hipnótica. Essa repetição ajudava a manter a sanidade, mas também tornava tudo mais pesado. Cada dia parecia uma extensão do anterior, sem perspectiva clara de fim. Quando os ataques aconteciam, não havia tempo para heroísmo. Havia apenas reação. Manobras desesperadas, tentativas de despiste, decisões rápidas baseadas mais em instinto do que em doutrina. Muitos morreram não em grandes explosões, mas em falhas graduais, falta de ar, inundação lenta, pressão crescente. Mortes silenciosas, sem testemunhas, longe de qualquer narrativa épica. Após a guerra, a análise fria confirmou o que muitos já sabiam durante ela. A campanha de submarinos naquele estágio final não alterou o resultado do conflito. As perdas infligidas ao inimigo não compensaram, nem de longe, o custo humano. Foi uma estratégia mantida por inércia, não por eficácia. Mas essa conclusão veio tarde demais para quem já estava no fundo do oceano. Os sobreviventes raramente falavam com orgulho desse período. Quando falavam, era com cautela, escolhendo bem as palavras. Muitos evitavam julgamentos diretos, talvez por ainda se sentirem parte da instituição que os colocou ali. Outros, com o passar dos anos, passaram a ser mais francos. Admitiam que sabiam que aquilo não fazia mais sentido, mas não viam alternativa. Essa é uma das marcas mais duras desse episódio. A sensação coletiva de impotência. Não houve um grande momento de rebelião, porque o sistema foi construído justamente para impedir isso. Cada indivíduo sentia o peso, mas isoladamente. E isolamento é uma ferramenta poderosa de controle. No fim, não foi uma única ordem clara que matou milhares de homens. Foi a soma de pequenas decisões, de omissões, de insistências. Foi a escolha contínua de manter uma estratégia falida em funcionamento. Uma escolha feita longe do mar, longe do casco rangendo, longe do medo constante.
E enquanto essas escolhas eram feitas, outros continuavam descendo escotilhas, fechando-se em tubos de aço, sabendo, mesmo que ninguém dissesse em voz alta, que a probabilidade de retorno era cada vez menor. Quando a guerra terminou, não houve um ajuste imediato de contas. Não houve um momento claro de reconhecimento público de que aquelas ordens tinham custado vidas além do necessário. O fim veio de forma abrupta, imposto por uma realidade maior, não por uma revisão interna consciente. Para muitos dos que ainda estavam em patrulha, a notícia chegou tarde demais. Alguns submarinos nunca receberam a ordem de cessar. Outros receberam quando já não havia como retornar. Os que sobreviveram voltaram para um mundo que queria seguir em frente. Um mundo mais interessado em reconstrução do que em revisitar decisões desconfortáveis. As histórias deles não se encaixavam bem no discurso oficial. Não falavam de vitórias, nem de glória. Falavam de espera, medo e sensação de descarte. Por isso foram pouco ouvidos. Nos tribunais e nas comissões do pós-guerra, o foco esteve nos grandes crimes, nas decisões mais visíveis, nos nomes mais altos da hierarquia. A campanha final dos submarinos raramente apareceu como prioridade moral. Era mais fácil tratá-la como um erro estratégico do que como uma escolha consciente que continuou mesmo diante de evidências claras de fracasso. Classificar como erro técnico reduz a responsabilidade humana. Com o passar das décadas, os números se consolidaram. Cerca de 30 mil homens serviram nos U-Boats. Mais de 20 mil morreram. A taxa de mortalidade foi uma das mais altas de toda a guerra. Esses números hoje aparecem em livros, artigos e documentários. Mas números não mostram o processo. Não mostram a insistência. Não mostram as ordens repetidas mesmo quando o resultado já era conhecido. O que matou aquelas tripulações não foi apenas o avanço tecnológico do inimigo. Foi a incapacidade do comando de interromper uma estratégia que já tinha se tornado uma armadilha. Foi a decisão de continuar enviando homens porque admitir o fim custaria mais, politicamente e simbolicamente, do que perder mais vidas. Essa é a parte que raramente se destaca. A guerra é cheia de decisões difíceis. Mas há uma diferença entre decidir sob incerteza e decidir ignorando a certeza. No caso dos U-Boats, a certeza já existia. Existia nos relatórios, nas estatísticas, nas ausências constantes nos portos. Continuar foi uma escolha, não uma necessidade inevitável. A lição não está no submarino, na tecnologia ou no período histórico. Está no mecanismo. Sempre que uma estrutura transforma pessoas em recursos substituíveis, sempre que a narrativa importa mais do que o impacto humano, ordens como essas continuam sendo dadas. Talvez com nomes diferentes, em contextos diferentes, mas com a mesma lógica. Eles não morreram porque acreditavam em algo maior. Muitos morreram sabendo que aquilo já não fazia sentido. Morreram porque não tinham o poder de dizer não, porque a ordem vinha de cima, protegida por distância, por burocracia e por uma ideia abstrata de dever. Essa história não precisa ser romantizada para ser lembrada. Ela precisa ser entendida. Entendida como exemplo do que acontece quando parar se torna mais difícil do que continuar. Quando admitir o erro é visto como fraqueza. Quando a obediência é elevada acima da responsabilidade. No fim, as ordens continuaram sendo dadas até que não houvesse mais quem obedecesse. E quando tudo acabou, o mar ficou cheio de submarinos silenciosos, cada um carregando a prova de que aquela não foi apenas uma campanha militar fracassada. Foi uma sequência de ordens que mataram, porque ninguém teve coragem ou permissão para interrompê-las a tempo.